Quero trazer uma reflexão, estar refletindo sobre o entendimento aí da questão do arrebatamento, que tem essa visão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, e também em relação aos sinais dos últimos dias, um pouco sobre essa questão aí da data, dos dias, dos sinais. Independente de quem acredita em pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, não importa. O que importa é que todos estão aguardando a volta de Cristo, né? É um consenso na igreja cristã que Cristo ele voltará, e isso é mais importante do que a questão do pré e do pós. Mas também tem uns detalhes, né, nessa questão aí, porque muitas pessoas podem ser enganadas se elas não tiverem realmente o conhecimento de qual vai ser realmente o momento que se dará o arrebatamento. Isso no que se refere à apostasia, né, que é um tema também que eu vou estar trazendo aqui algumas referências. Nós, aqui a maioria, né, que segue o canal, pelo menos eu acredito que não é mais do sistema religioso. Nós não endossamos o sistema religioso. Nem por isso a gente não vai descartar certas coisas que podem ser válidas. Porque a gente sabe que Deus ele vai tirar. Como fala em Apocalipse, sai do meio dela, povo meu. Então nós já estamos chegando nesse momento também. Que Deus ele vai estar tirando aqueles que são deles do meio de Grande Babilônia, né? Porque o sistema religioso é a Grande Babilônia, está se formando, né? Essa questão do ecumenismo e todos esses temas que eu já tenho trazido aqui para vocês. Tem, né, teologias, tem visões diferentes sobre como será o arrebatamento, sobre a questão do princípio das dores, como sabemos se nós estamos nos últimos dias. Nós sabemos que existe a questão dos 3 anos e meio de grande tribulação. Então, no caso, se o Apocalipse estivesse começando agora, daqui em diante, em 3 anos e meio, a igreja iria enfrentar realmente o Apocalipse. Mas só que para a gente poder falar literalmente que entramos mesmo literalmente no Apocalipse, para começar a contagem, precisamos levar em consideração algumas referências. Bom, sobre a questão do princípio das dores, porque a Bíblia fala, né, do princípio das dores e fala da grande tribulação. E a Escritura ela fala em Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, para a gente saber se nós estamos nos últimos dias, é só a gente usar como parâmetro a citação do dilúvio, que Noé ele pregava, ele falava, né, que haveria um grande dilúvio e as pessoas zombavam. Da mesma forma, hoje nós falamos que Cristo vai voltar e muitas pessoas podem dar risada. Tem muitas vertentes que não acreditam que Cristo existiu, não acreditam que ele ressuscitou. Então tem toda essa questão quando a gente se depara com a opinião do mundo, né? Não da igreja, mas do mundo. Nós poderíamos dizer que nós somos a geração de Noé, mas dessa época, né? E as pessoas do mundo é aquelas pessoas no qual a gente estamos falando de Cristo. Porque hoje a verdadeira arca seria Cristo. Ele é a arca da salvação. Assim como teve a arca da época de Noé, a arca do tempo atual é o Messias. Então todos que entrarem nele, todos que aceitarem ele, então estarão entrando nessa arca, nesse concerto que ele está fazendo com a humanidade, e virá realmente um dilúvio. Esse dilúvio será um dilúvio de açoite que virá sobre o mundo, como nós já estamos vendo, né? Que é o princípio das dores, que já estão dando sinais de que o mundo ele não anda bem. Todos esses problemas aí, climáticos, esses transtornos, a violência aumentando, a corrupção, muitas coisas já são sinais do princípio das dores. Fala que o sol vai abrasar as pessoas, já estamos vendo isso, né? Grandes calores abrasando. Então tem vários sinais assim a nível mundial que podemos usar como referência, principalmente toda a citação de Mateus 24, que é até um texto que eu já trouxe completo aqui, e então eu não vou estar adentrando em todo ele, mas citando só algumas partes. Aqui em Lucas 17, 26 e 27, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, o próprio Evangelho ele usa essa referência do dilúvio, que os últimos dias será semelhante aos dias de Noé. Então as pessoas estão vivendo as suas vidas normalmente, estão pensando em constituir família, acumular bens, toda a rotina que todo mundo vive, né? Comem, bebem, casam, dão em casamento. Então é a rotina do dia a dia mesmo que nós vivemos
Então essas pessoas, elas não estão despertas, elas estão vivendo como se o mundo nada fosse afetar, né? O sistema, né? Esse sistema que a gente vive, essa Matrix. Mas só que a pessoa que já é desperta, já está vendo os sinais, ela sabe. Mesmo uma pessoa que é do mundo, uma pessoa que não é cristã, ela consegue detectar isso. Porque a sua intuição, que tem a ver também com um dom que Deus deu para cada um, revela para ela que alguma coisa não está normal na natureza. Aí Mateus 24:32 fala: aprendei a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Então, essa questão aí de marcar data, claro, pode ser um erro a gente estar determinando datas, que daqui 5 anos, 10 anos vai acontecer coisa tal. Mas só que a intuição, ela nos leva a ter essa percepção. Será que não é agora? Será que não seria nessa data agora aí que estão falando tanto? 2030, né? Será que não estão preparando realmente esse cenário? Talvez seja por isso que tem pessoas que estão falando isso, que acreditam que será nos 5 ou próximos 10 anos. E os sinais são esses, né? Os sinais da figueira. Tanto nós podemos ver os sinais lá em Israel, que a figueira também é um simbolismo para Israel. Os acontecimentos que estão se desdobrando lá, essas guerras, né? Essa guerra aí que já começou entre o Hamas e Israel. E também outras guerras que estão aí pipocando no mundo. Isso vai começando a mexer com a geopolítica, vai mexer com nosso sistema financeiro, com a alimentação. Então nós podemos estar realmente vendo esses sinais. Então nós temos essa comprovação, né, através dos sinais da figueira. Que é esse fruto aqui. Eu nunca tinha entrado em contato com esse fruto, mas aqui no Paraná tem essa árvore aí da figueira. Eu até já comi fruto da figueira aqui. Uma árvore muito popular lá em Israel. Você vê que a Bíblia ela cita, né, a figueira e é usado na escritura para falar do fim dos tempos, que a figueira geralmente ela floresce no verão. E quando alguns acontecimentos começarem a acontecer lá em Israel, é um sinal, né, como o relógio de Deus, apontando que o fim se aproxima. Não o fim do mundo, né? Porque o fim do mundo é uma coisa muito, assim, simbólica, né? A gente não... a própria escritura fala que terça parte da vegetação vai ser destruída, terça parte da terra vai ser afetada, mas não fala de uma destruição total. Então, quando é citado Apocalipse, muitas pessoas pensam que vai cair um tipo meteoro na Terra e vai acabar com tudo, e não é isso. Até teve aquele filme lá, de ficção Armagedon, né, que fala do meteoro caindo. Então, às vezes as pessoas não sabem o que significa Apocalipse e já tem essa visão de destruição, que o mundo vai acabar, e não é isso, né? É um processo de purificação, de limpeza, onde o joio e o trigo vai ser separado. A própria escritura fala, né, dessa revelação aí do joio e do trigo, que o joio vai ser queimado e o trigo vai ser colhido, ou seja, as pessoas que são de Deus serão separadas dos ímpios e nós veremos um juízo final, sim, né? Para entender todo esse processo, você precisa conhecer as profecias bíblicas, né? A profecia apocalíptica, para você entender. Mas as pessoas que são do mundo, quando falam do Apocalipse, elas não sabem que o Apocalipse é uma revelação, né? É um levantar de véu que começa a mostrar pra gente todo o processo das coisas que vai acontecer. E, claro, a desinformação ela é importante nesse contexto. Porque se o mundo estiver desinformado, ele não vai conseguir perceber, né, essas mudanças, esses acontecimentos, e vai continuar no seu sono. Vai continuar dormindo, que nem até o próprio hino nacional fala, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao mar a luz e o céu profundo, só achando, né, que nada vai mudar, que nada vai acontecer, sendo que a gente já viu aí a pandemia, e pode realmente haver outras pandemias, como já está sendo falado. Então, os sinais estão aí, para quem quiser acreditar ou não. Dentro desse contexto de sinais, claro que pode ser muito mais, mas podemos ver 8 sinais que revelam o Apocalipse, que são as guerras, os terremotos em vários lugares, né? Não só os terremotos, mas todo tipo de cataclisma, né? Maremoto, tsunami, vulcões, furacões, pestes, né? Que são essas doenças aí que estão surgindo,
Também muito importante a apostasia, que é abandono da fé verdadeira para esse movimento mesmo chamado ecumenismo, ou a própria Babilônia Grande, né, que é esse movimento religioso unificado. Os falsos profetas, que pode enganar muitas pessoas através de seitas e religiões. O amor se esfriando, o amor da humanidade cada vez mais se esfriando. Você vê que cada vez mais tem acontecido coisas bárbaras, né? Entre pai, filho, familiares, pessoas matando umas às outras por causa de bobagens. É só você ver os jornais, as notícias, que você vai ver o que está acontecendo. Todo tipo de coisa assim terrível. Também nós teremos a fome mundial, que não vemos ainda, mas está se aproximando cada vez mais. A cada dia você vê mais pessoas falando que você tem que armazenar comida, alimento, porque essas guerras, né, esses cataclismas aí, esses transtornos climáticos, eles vão começar a mexer com a vegetação, com a nossa alimentação. O preço do alimento ele vai encarecer. Então está sendo falado muito que dentre os sinais dos últimos dias, o homem padecerá muito com essa questão da alimentação, principalmente da manifestação do anticristo. O anticristo ele é considerado o oitavo, essa questão da numerologia também, né? Ele é considerado o oitavo, resumidamente, 8 sinais que nos mostram que nós estamos vivendo os últimos dias.